aqui, Patriarca de Constantinopla, condenou a Igreja do Ocidente pelo uso de pão não levedado. Esse uso era uma prática que disseminava no Ocidente, como eu já li. O Papa Leão IX enviou o cardeal Humberto e 2 outros legados ao Oriente para pôr fim à polêmica. Quando as discussões terminaram, as diferenças de opiniões eram ainda maiores. No dia 16 de julho de 1054, os legados romanos colocaram no altar superior da Catedral de Santa Sofia um decreto de excomunhão do patriarca e de seus seguidores. O patriarca não tardou em responder e anatematizou o Papa de Roma e seus seguidores. Foi esse o primeiro grande cisma do cristianismo a romper com a unidade da Igreja. A partir de então, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega têm seguido caminhos diferentes. Essa mútua excomunhão só foi removida em 7 de dezembro de 1965 por Paulo VI e Atenágoras. Aí você tem, né, essa reaproximação entre eles, que não é bem vista por todos os patriarcas, uma vez que a Igreja Ortodoxa no Oriente ela é fragmentada, ela não tem uma concentração de poder em torno de uma figura como é no Ocidente, até hoje. Então você tem diferentes patriarcas, representantes dessas diferentes nações locais, né? E você tem um patriarca que tenta fazer esse trabalho ecumênico de reunião desses grupos. Ele tenta de fato essa aproximação, mas os demais patriarcas, representantes das suas nações, não concordam, né? Na verdade, essa unificação ela é bastante artificial, bastante fraca. Ela não acontece na prática, tá? Consequências do cisma. Fala aqui, ó. Qualquer movimento ecumênico se tornou muito difícil depois de amargos acontecimentos que separaram a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. O movimento ecumênico moderno, que visa a reunião das igrejas da cristandade, não tem apoio da Igreja Católica Romana e apenas um pequeno apoio da Igreja Ortodoxa Grega. O movimento tem sido fundamentalmente protestante. Nenhuma das duas igrejas deseja nenhuma igreja ecumênica, exceto em seus próprios termos. Embora a Igreja do Oriente tenha se disposto a conferenciar com as igrejas protestantes acerca da reconciliação. A separação excluiu a Igreja do Oriente de muitas das influências revitalizantes que fortaleceram a Igreja do Ocidente. O surgimento de cidades, nações e de classe média, afora os movimentos culturais da Renascença, da Reforma, não atingiram a Igreja no Oriente, enquanto a Igreja Católica Romana no Ocidente esteve sujeita a essas influências e se fortaleceu pela assimilação dos quadros favoráveis ou pela reação contra aquilo que parecia um perigo para Roma. A Igreja do Oriente engajou-se, porém, em algum tipo de esforço missionário nesse período. Boris, o rei búlgaro, adotou a fé baseada em Constantinopla em 864, apesar de terem sido Cirilo e Metódio os responsáveis pela conversão dos morávios ao cristianismo. Estes, no final das contas, passaram por debaixo da jurisdição romana. O patriarca obteve mais sucesso com a obra missionária na Rússia. Uma princesa chamada Olga aceitou o cristianismo em 955 e influenciou seu neto Vladimir, 956 a 1015, e também se converteu em 988. Esse evento marcou o início do triunfo do cristianismo oriental na Rússia. Inclusive, é o cristianismo ortodoxo mais forte, o cristianismo russo, né, Igreja Ortodoxa Russa, que está, inclusive, engajado em tomar a dianteira como representante das demais igrejas ortodoxas da região. Tá, okay? Dado o sucesso, né, do movimento missionário aí na Rússia por parte da Igreja Ortodoxa. Tá, okay? A Rússia a maior parte das regiões do leste e do centro da Europa seguiram o patriarca de Constantinopla. Os magiares também foram convertidos. O choque do islamismo do século VII e a perda de gente e de terras para os muçulmanos, junto com os 2 séculos de desavenças contra o uso de imagens, estagnaram o cristianismo no Oriente. Pouco mudou na igreja em termos ritual, administração ou teologia dessa época para cá. Por isso ela não tem tido a influência sobre o mundo que teve o cristianismo no Ocidente. Muito embora, no antigo período da história da Igreja, tenha sido ela
a líder na formulação teológica. Muito importante aí, né? Inclusive, alguns dados, algumas informações interessantíssimas com relação aos triunfos da igreja ortodoxa grega, tá certo? Da igreja que estava sediada em Bizâncio, no seu movimento missionário para o interior da Rússia e nos países do leste europeu, tá ok? Mas, como foi falado aí, eles se mantiveram mais isolados e não evoluíram, vamos dizer assim, com esse choque cultural que trouxe para a Igreja Católica Romana algumas modificações importantes e interessantes, e esse choque também com a Reforma Protestante, que fez eles reagirem, né, a esta reforma e com isso modificarem e melhorarem em alguns aspectos. Então a Igreja do Oriente ficou mais congelada aí nessa forma. Mas mesmo assim uma igreja também muito importante que realizou um trabalho excepcional junto, né, a esses países do leste europeu e do interior da Rússia, tá ok? Então, com a leitura desse texto, quero passar agora para o estudo que eu realizei, tá certo? E colocar em tela aí para vocês, para que nós possamos também ter esse esclarecimento maior e compreender, né, a magnitude desse cisma. Então, conforme já foi lido o que está em tela, você tem, ó, cisma, separação, recusa, rejeição, tá certo? O endereço está acima aí daquele que foi responsável pela produção desse trabalho, desse material, tá? Recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja, a eles sujeitos. Código de direito canônico. Aí você tem a cláusula aí do código, tá? O grande cisma do Oriente. Então, na perspectiva desse código, né? Então, a rejeição à autoridade do sumo pontífice. Por quê? Porque o sumo pontífice se entende de fato a autoridade suprema do cristianismo. Então, é do ponto de vista dele que está esse artigo aí. Que está esse artigo da lei aí do Código Canônico. Inclusive, a produção de um direito canônico é a mentalidade do catolicismo, tá? do Ocidente, do cristandade do Ocidente. A cristandade do Oriente nunca pensaria em elaborar um código canônico. Isso não é do seu feitio. Grande Cisma do Oriente, versão conhecida. Em 1054, Miguel Cerulário opôs-se ao Papa, que desejava que Roma fosse a mãe de todas as igrejas. Então, basicamente é isso. Ao longo da história, nessa linha histórica, a gente vê alguns rachas que já aconteceram, né? Que já aconteceram ao longo do tempo. Então, desde o cristianismo primitivo, você vai vendo a partir dos concílios, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, né? Depois o racha aí com a igreja ortodoxa, depois com a reforma protestante, você vai ver que aquele antigo entroncamento que era a igreja primitiva vai se ramificar, tá ok? Com o surgimento aí de alguns ramos diferenciados do cristianismo que seguem outras direções. Cisma ocorreu efetivamente em 1054, aliás. Porém, ele foi gerado ao longo dos séculos. 3 fatores essenciais. Distância cultural, como vimos, bizantinos e latinos, distanciamento cultural absurdo, tá? Rivalidade entre os imperadores bizantinos e os papas. Então, ali no Oriente, os imperadores são fortes, a igreja fica sujeita e pensa somente em coisas teológicas. No Ocidente, imperadores fracos, tá ok? Roma caiu, o Império Romano do Ocidente caiu. Os novos reis que estão surgindo, né, ainda num caos, mergulhado num caos de disputas entre eles. A Igreja Católica é um elemento agregador, aglutinador, uma organização, tá certo? Uma hierarquia bem definida, com um conteúdo cultural absurdo de séculos. Então agora eles vão ser colocados como árbitro entre essas cortes e vão ser de fato um representante, um referencial de cultura, um referencial de administração para eles. Então eles vão tomar a frente, eles vão ser em algum momento até superiores a certos imperadores, como a gente viu com Nicolau III. Césaropapismo, como é chamado, né? Questões teológico-disciplinares, o filioque, já citamos, pães asmos, também, né? Agravaram o problema. Celibato, que no Oriente, abaixo de bispo, era liberado o casamento. No Ocidente, nenhuma das hipóteses, o que criou uma onda extraordinária de promiscuidade. Então você proíbe, você tem muitas pessoas que não têm condições de viver uma vida de celibato, mas querem se engajar na vida cristã, eclesiástica, na hierarquia da igreja, nas funções, na liturgia. Só que eles não têm condições de viver o celibato, como Paulo mesmo deixou claro. Aqueles que podem ser como eu, não se casem.
vai ser um bem para a igreja, mas aqueles que não podem, então casem-se. E isso não impede uma vida eclesiástica, mas a mentalidade do Ocidente e todo o interesse político, econômico que estava envolvido fazia com que se impusesse o celibato. Isso era muito interessante, tanto para os imperadores, já falei em relação aos bispos, na questão das investiduras, um bispo administrando, né, ou um cardeal, tá certo? Administrando uma região, tá certo? De forma secular, tanto religiosa quanto secular, era uma grande vantagem para os imperadores, porque era uma gestão muitas das vezes muito eficaz e que ao final da vida não deixava herdeiros, retornava tudo para a coroa. Então você tem todas essas questões econômicas e políticas envolvidas com a imposição do celibato no Ocidente. O filioque, o celibato, questão central primária do Papa. Então o Papa quer de fato se colocar como a liderança universal de todos os homens, tá certo? Abaixo somente de Deus. Dedicação de Constantinopla em 330, distanciamento de Roma. Constantinopla agora a sede, tá certo? Então, esse distanciamento, Roma fica largada às traças, enquanto toda a corte muda para Constantinopla. Concílio de Constantinopla, 381, cânon terceiro. Já que Constantinopla é a nova Roma, o bispo dessa cidade deve ter o primado de honra após o bispo da velha Roma. Então, você tem agora esses posicionamentos que vão causar cada vez mais essa intriga, né? Este racha, né? Esse antagonismo entre eles. Concílio de Calcedônia, 451, cânon 28, garantia dos mesmos privilégios de Roma para Constantinopla. Acácio, patriarca de Constantinopla, 471, decreto imperial enótico, 482, condenava Nestório e Eutiques, aí você tem a heresia nestoriana e o eutiquianismo, mas com termos frouxos, tentava unificar o império. Bispos que não assinalaram foram expulsos de sua sés. Aí você tem grandes conflitos que surgem a partir desses concílios, tentando estabelecer o que era a doutrina, né, o que era conforme a ortodoxia bíblica, e que vai causar rachas, né? Então alguns grupos não aceitam essas determinações e se mantêm fiéis aos seus líderes, a Nestório, a Eutiques, e isso para o imperador no Oriente causa um terrível problema, porque ele não pode ver esses contingentes se afastarem do seu domínio, né, da sua influência. Isso é perda de força, isso é perda de poder. Então, mesmo que a igreja tente estabelecer qual é a doutrina, existe todo um jogo político que também, né, precisa ser visto, precisa ser respeitado. E aí você tem, a condenação é feita, mas é um tanto frouxa, porque você tem que interagir também com os interesses políticos em questão. Papa São Félix, 483, 492, excomungou Acácio. Acácio excomungou o Papa. 483 você já tem esses problemas surgindo, isso que vai se solidificar em 1054, em 483 já está sendo praticado. Já está tendo essas escaramuças, excomunhões, perda, né, dessa unificação. Essa unificação já não existe, né? Uma vez que houve o estabelecimento dessas duas cidades como duas forças, eles já estão desunidos desde o princípio. Papa São Hormisdas, 514, 523, e Imperador Justino. Aí você vai ter o Papa fazendo frente ao imperador. Não é nem a questão do patriarca, é a questão do imperador, porque o Papa é uma representação forte em Roma, não somente religiosa, mas também secular, também política. Levaram Acácio a renunciar às suas ideias. Fórmula de Hormisdas obrigava a obediência ao Papa e afirmava privilégio de Roma. Controvérsia dos 3 capítulos, oposição do Papa Vigílio, Segundo Concílio de Constantinopla, monotelismo, exílio do Papa São Martinho I, Terceiro Concílio de Constantinopla, 680-681. A situação em que o Papa ainda não tem tanto poder, não é ainda apoiado por fortes governos da Europa, ele se opõe a expressões heréticas, tá certo, do imperador de Bizâncio, e o imperador que ainda exercia grande força sobre Roma vai lá e manda o Papa para o exílio e pega o seu auxiliar, corta a língua e a mão direita dele para que ele seja impedido de falar ou de escrever contra o Império Bizantino. Então você tem
o imperador bizantino adotando essa heresia monotelista, Martinho se opondo e sendo então duramente castigado, duramente punido devido a isso. Então você tem grande força ainda de bizantino sobre Roma. A querela das imagens, o imperador Leão contra o culto das imagens, 725. Papa São Gregório II, São Gregório III se opuseram. O culto é dedicado à pessoa representada e não à imagem em si, a defesa que eles faziam. E os bizantinos já se voltando contra isso, já tentando impedir. E como eles veem força ainda para influenciar, para intervir em Roma, Roma ainda não é tão forte assim, eles querem impor. E aí aquilo que a gente viu, os muçulmanos na cola dele, acusando eles de serem pagãos, de adorarem ídolos, como qualquer outro pagão. E eles já não tinham, né, toda essa... já não, de fato, não alimentavam essa cultura de construir imagens, e aí que eles rejeitam mesmo. Além de rejeitar, eles ainda se veem na obrigação de intervir dentro da corte romana e expurgar isso, tirar isso totalmente. É quando há essa grande rejeição, tanto de Gregório II quanto de Gregório III. E a justificativa que eles dão, né, que a adoração não é a própria imagem em si, mas a pessoa representada. Como se isso não fosse idolatria, né? Segundo o Concílio de Nicéia, 787, Carlos Magno se opôs ao concílio, mas a crise foi sendo resolvida. Santo Inácio, bispo de Constantinopla, deposto em 857, Fócio foi ordenado e nomeado. Imperador Fócio e Inácio recorrem ao Papa São Nicolau, que decidiu por Inácio. E aí você tem a virada de mesa. Quando o Papa agora começa a ter força, não somente para garantir-se no poder, tanto que chega ao ponto, quando tem a ascensão de Carlos Magno, e a igreja agora tem todo esse subsídio, esse apoio por parte desse grande império formado na Europa, o Papa nem consulta mais o imperador, né, de Bizâncio sobre a legitimidade da sua eleição, o que acontecia. Então, quando você tem a ascensão de Carlos Magno, isso nem mais é feito. O Papa se vê agora como uma autoridade à parte, suficiente, inclusive ele se vê no poder de coroar o imperador, de coroar os reis na Europa. E agora tem a virada de mesa. Problemas em Constantinopla, eles buscam o Papa como árbitro. São Nicolau entra como árbitro e decide em favor de Inácio, 863. Fócio excomunga o Papa. E aí, claro, Fócio não gostou, né? Motivos disciplinares, celibato, doutrinal, filioque. Então, sempre que precisava, eles tiravam da gaveta, né? O filioque. Ainda em 867, o imperador depõe Fócio e reintegra Inácio. O imperador, de fato, concordou com isso, gostou da decisão e quis manter, então, essa aliança, né, com o Papa, uma vez que o Papa estava no poder, por cima da carne seca já, né? Quarto Concílio de Constantinopla, 869-870, confirmou a situação, excomungou Fócio e o exilou. Fócio agora se lascou, né, com isso, uma vez que agora o Papa tem poder e o imperador está junto com ele. Santo Inácio morre em 877, Fócio é renomeado. Então a treta continua lá, principalmente porque mesmo o imperador fazendo essa aliança com o Papa e eles colocando sua força política para tirar Fócio, o povo de Bizâncio não gosta dessa interferência. Quando o Papa entra para interferir lá, eles rejeitam imediatamente. Eles não querem essa interferência do Papa de Roma nos assuntos deles. Eles entendem que tem que ser resolvido ali dentro, entre eles. Papa João VIII absolveu-o e confirmou o feito. Em 879, Fócio convocou outro sínodo, repetiu as acusações contra o Papa. O Papa não ratificou o sínodo e excomungou Fócio. Em 886, Fócio banido e Estevão nomeado. O Papa recusou-se a reconhecer Estevão, situação resolvida após a morte de Estevão. Reforçou o partido antipapal no clero oriental, ou seja, os caras não toleram mais o Papa de Roma, né? O povo agora está contra, né? O povo agora detesta essa interferência do Papa de Roma dentro dos assuntos da Igreja Ortodoxa grega, né? Igreja Ortodoxa de Bizâncio. Miguel Cerulário, agora a situação, né? A situação quando ela chega no seu cume, né? No ponto decisivo. Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, em 1043.
partidário do clero anti-romano. Então subiu ao poder com este apoio, né? Com o apoio daqueles que eram antagônicos ao Papa Romano. Em 1053 iniciam-se os ataques do patriarca. Então o patriarca está respaldado pelo povo, que é anti-papa, né? Anti-romano, e ele começa a fazer ataques, a agradar a galera que o ajudou a chegar ao poder. Então começa a atacar abertamente o Papa de Roma. Carta do metropolita da Bulgária ao Papa Leão IX. Aí o Papa Leão IX que a gente viu, né? Bruno de Tula, primo de Henrique III. Condenava costumes latinos, pão asmo. Eles vão arrumar um motivo, né? Então tem um monte na gaveta. Puxaram esse agora, o pão asmo. Tratado escrito por um monge aos patriarcas orientais contra os pães asmos, jejum aos sábados e o celibato. Fechou igrejas latinas em Constantinopla. Aí a coisa fica feia, porque aí partiu para uma iniciativa, né, de uma agressão aberta. Fechou as igrejas que estavam sob a administração de Roma no território de Constantinopla. Ele vai lá e fecha com uma agressão aberta, né, contra os latinos. Papa respondeu à carta diretamente para Miguel. Enviou 3 legados para resolver a questão, mas Miguel não os quis receber. Miguel declarou o cisma abertamente, removeu o nome do Papa de seu dítico. Os legados depuseram sobre o altar da igreja de Santa Sofia, que virou uma mesquita e agora se tornou como que um museu, um grande museu, na igreja de Santa Sofia, a bula de excomunhão de Miguel em 16 de julho de 1054. Tal fato selou o cisma. Cisma da igreja ortodoxa, igreja católica e igreja ortodoxa, grande cisma. Quarta cruzada, cruzados serviram para aumentar a divisão. Saque de Constantinopla em 1204, estabeleceram um reinado até 1261. E aí os caras, para contra-atacar, uma vez que eles estavam organizados, liderados pelos papas, tá certo? E imbuídos agora de poder, marchando contra a grande influência islâmica, eles aproveitaram e também se voltaram contra o Império Bizantino. Uma vez que viram oportunidade, invadiram e dominaram a região, tá, ok? Muito apoiados também pelo reino de Veneza, que estava olhando para a possibilidade de expandir seu domínio marítimo, porque você tem tanto o reino de Veneza quanto o reino de Gênova interessados principalmente nas rotas marítimas. Então você tem isso aqui, uma questão muito comercial ligada, não tanto uma questão religiosa, podia ser até por parte do Papa, mas em relação aos demais, uma questão muito comercial. Então, dominar Bizâncio, uma vez que tiver a oportunidade, né, e controlar toda aquela situação se beneficiando com isso. Tá ok? Tentativas de reunificação. Segundo o Concílio de Leão, 1264, legados cismáticos aceitaram a unificação temporária, filioque e primado do Papa, mas não foi bem aceita no Império. Em 1082 assume o imperador contra a unificação. Concílio de Florença, 1438-1439. Participação do imperador bizantino, do patriarca de Constantinopla e delegações de cismáticos. União fundamental em 2 princípios. Unanimidade em questão de doutrina, respeito pelos ritos de cada igreja. Então, respeito, né, uma aproximação, mas cada um no seu quadrado. Ortodoxos revogam suas assinaturas. Diversas outras ao longo dos séculos. Declaração Conjunta Católica Ortodoxa de 1965. Ambas igrejas levantaram as excomunhões de 54. Paulo VI e Atenágoras, como a gente já falou. Ecumenismo, que é defendido pelo patriarca, o chamado Patriarca de Constantinopla. Patriarca Ecumênico de Constantinopla, mas rejeitado pelos outros patriarcas, principalmente pelo Patriarca de Moscou, que está tentando assumir uma posição de liderança da Igreja Ortodoxa, tá ok? No mundo. Muitos decretos pós-Concílio Vaticano II buscando a unidade. União tem ocorrido paulatinamente, ritos orientais, aí você tem essa tentativa constante de fazer essa unificação, mas que não logra grande êxito, porque não é apoiada nem pelo catolicismo romano, que tem na figura do Papa o representante, o vigário, o líder de toda a cristandade. Eles estão imbuídos nessa ideia e não abrem mão disso, e os ortodoxos não aceitam essa ideia muito bem. Então a união não acontece. Para piorar, ainda vai ter outro racha, que é a Reforma Protestante. Aqui a história. Somente para fechar com essas informações, né, que vão resumir todo o contexto.
Motivos do cisma. As relações entre Oriente e Ocidente por muito tempo se amarguravam pelas disputas eclesiásticas e teológicas, né, como foi colocado aqui. E o cisma, quando Miguel Celulário se tornou patriarca de Constantinopla em 1043, deu início a uma campanha contra as igrejas latinas. Aí vai ter o fechamento delas. Em 54, o legado papal viajou a Constantinopla para repudiar a Celulário, o título de patriarca ecumênico, e insistir, né, que reconheça a alegação de Roma de ser a mãe das igrejas. Quando você tem essas atitudes, tanto de Miguel Celulário, né, de querer ser o patriarca ecumênico, e do Papa querer ser o vigário de Cristo, líder de toda a cristandade, isso certamente conduziu a um choque entre eles e a separação que perdura até hoje. Tá, ok? Então, essa é a questão do cisma de 1054, que dividiu o catolicismo romano e o patriarcado grego, tá certo? Ou o patriarcado, a igreja ortodoxa grega ou a igreja ortodoxa do Império Bizantino. Tá, ok? Então, essa é a grande divisão de 54. Eu quero falar agora brevemente sobre as cruzadas, tá, ok? Para encerrar essa nossa aula. Essa aula está ligada aqui ao grande poderio da Igreja Católica, então eu não poderia deixar de falar acerca desses temas. A gente tem discutido aqui acerca do zênite do papado, tá certo? Falamos sobre Hildebrando, né, que se tornou Gregório VII. Falamos sobre Inocêncio III, tá? E a próxima aula vai ser sobre o declínio. Então, a próxima aula já vamos estar tratando do período em que vai ser vivenciado o declínio do poder papal, com o seu ponto, né, principal na figura de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII, quando há o embate dele com o rei da França. Mas antes de falar do declínio, eu quero falar de alguns aspectos que estão relacionados aqui, ainda dentro da fase do engrandecimento, que foi tanto a questão do cisma, né, com o grande poder do Papa e a rejeição do patriarca, e a questão das cruzadas, que foram muito também organizadas, incentivadas pela influência que o Papa tinha junto às cortes. Porque as cruzadas foram um movimento necessário, tá certo? Foram uma resposta à agressão que partiu dos muçulmanos, que partiu dos islâmicos, que estavam numa marcha de dominação, tá certo? Invadindo territórios, inclusive estavam agredindo constantemente o Império Bizantino, que estava defendendo-se violentamente contra essas agressões, mas não se sabe até quando conseguiriam manter essa resistência. Haviam já dominado todo o norte da África, que antes estava sob influência, tá certo? De Roma, né? Depois da igreja, da igreja católica, tá certo? Tanto da igreja alexandrina, que caiu, né? Desapareceu, quanto da igreja católica, que também influenciava uma parte do norte da África. Tudo caiu para o islamismo, tá ok? E já haviam atravessado o Gibraltar e haviam se instalado em quase toda a província ibérica, em toda a Península Ibérica, tá? Haviam tomado quase toda a Península Ibérica, apenas não a parte norte da península, onde ficava o Reino das Astúrias, onde houve uma resistência cristã. A partir do Reino das Astúrias você tem tanto a França atacando, tá certo, quanto o Reino das Astúrias também expulsando os muçulmanos da região da Península Ibérica. Mas houve de fato um movimento expansionista islâmico muito forte, que se não houvessem dado resistência, teriam de fato invadido a Europa e teriam mudado toda a história. E essa resistência só foi possível por causa de um poder centralizado que organizou, que unificou e que colocou na mente desses integrantes desses reinos esta ideia de defender a Terra Santa, de tomar a Terra Santa de volta, de estabelecer os locais de peregrinação, tá certo? Para os imperadores e a aristocracia dominar aquelas regiões, se beneficiar comercialmente, se beneficiar com as rotas marítimas reabertas, porque os muçulmanos haviam de fato dominado os mares do Mediterrâneo, daquela região. Então você tem o interesse de Gênova e de Veneza em ter essas rotas abertas, tá? E você tem o interesse da população motivada pelas ideias de remissão dos pecados para aquele que peregrinasse para a Terra Santa como cruzado, para dominar a região. E aí você tem o estabelecimento de vários interesses, né, em torno dessa questão, que foram motivados sim pela atuação dos papas. Então os papas organizaram esse grande movimento de defesa contra
a hostilidade, o ataque dos muçulmanos. Sobre as cruzadas, como está em tela. Cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa, a cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Estes movimentos estenderam-se entre os séculos XI e XIII, época em que a Palestina estava sob o controle do sultanato de Rum. No Médio Oriente, as cruzadas foram chamadas de invasões francesas, na ótica deles, né? Eram invasões francesas, já que os povos locais viam esses movimentos armados como invasões, e porque a maioria dos cruzados vinham dos territórios do antigo Império Carolíngio, e se autodenominavam francos, tá ok? Os ricos e poderosos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, hospitalários, e dos cavaleiros templários foram criados durante as cruzadas. O termo é também usado por extensão para descrever de forma acrítica qualquer guerra religiosa ou mesmo movimento político ou moral. Então, adotou-se, né, este nome, né? O termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que ocorreu. Na época eram usadas, entre outras expressões, peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguidos pela cruz presente em suas roupas. As cruzadas eram também uma peregrinação, uma forma de pagamento a alguma promessa ou uma forma de pedir alguma graça, e era considerada uma penitência. Então, na mente do vulgo, você tem esta grande propagação da ideia da penitência, de pagar os seus pecados por meio desta ação, né, desse ato de fé, de peregrinar a Terra Santa e se alistar, né, nas fileiras aí dos cruzados para combater os pagãos. Então você tem esta grande consciência criada na mente das pessoas. Por volta do ano 1000, aumentou muito a peregrinação de cristãos para Jerusalém, pois corria a crença de que o fim dos tempos estava próximo, e por isso valeria a pena qualquer sacrifício para evitar o inferno. Incidentalmente, as cruzadas contribuíram muito para o comércio com o Oriente. Então, mesmo com todos os resultados catastróficos das mortes que de fato ocorreram os embates entre o mundo ocidental e o mundo árabe, tá certo? O mundo cristão e o mundo muçulmano, mas após isso o que restou foi um intercâmbio que se estabeleceu com mais força, que já havia iniciado com a formação das universidades, tá certo? E com o conhecimento que estava entrando por meio delas, mas isso se intensificou depois dos embates das cruzadas. Inclusive, muitas linhas de comércio que permaneceram abertas, né, de intercâmbio comercial. As cruzadas que houveram: Cruzada Popular ou dos Mendigos, que é a primeira e foi totalmente desorganizada, foi criada a partir de alguns movimentos, alguns pregadores apocalípticos que surgiram. Primeira cruzada de fato, organizada a partir da campanha do Papa e organizada por autoridades. Aí você tem 1096 a 1099, segunda 1157 a 1159, a terceira de 1189 a 1192, quarta 1202 a 1204. Depois tem uma cruzada interna contra os albigenses, que é de interesse do Papa para perseguir esta seita, esses hereges. Então ele faz uma cruzada contra esses hereges, tá certo? Dentro mesmo do território europeu. Cruzada das Crianças, aí você tem também alguns movimentos absurdos de certos pregadores malucos, né, apocalípticos, que entendem que pelas crianças serem puras, eles despachando essas crianças, elas obteriam sucesso. Você tem essas loucuras que aconteceram também, que eram fruto dessa época, né, fruto dessa mentalidade da Idade Média. A Quinta Cruzada em 1217 1221. A Sexta, 1228 a 1229. Sétima, 1258 a 1254. A Oitava, 1270. E a Nona Cruzada foi em 1271 a 1272. Ok?